Tem uma palavra em inglês que eu acho muito legal e que talvez você não conheça, que é a palavra mar. Mar. A palavra mar, em inglês, significa, ela é um verbo e significa estragar ou arruinar alguma coisa. Por exemplo, the poor lighting marred the photos. A iluminação ruim estragou ou arruinou as fotos. The poor lighting. Poor aqui significa ruim. Então, the poor lighting, a iluminação ruim, marred the photos. Estragou, arruinou as fotos. Veja aqui que usamos a palavra, o verbo mar, que é estragar ou arruinar, arruinar, no passado. Estragou, arruinou, marred. Marred the photos. Estragou ou arruinou as fotos. The rude comments marred the celebration. Os comentários rudes estragaram ou arruinaram a comemoração. The rude comments. Os comentários rudes, né? Rude é rude. Então, the rude comments, os comentários rudes ou grosseiros, marred the celebration. Celebration é uma comemoração ou uma celebração. Marred the celebration. Arruinaram, estragaram a celebration, a comemoração, a celebração. Mais um exemplo para fixar na mente. The report was marred by many errors. Essa frase, traduzindo literalmente, significa o relatório estava estragado por muitos erros. A gente não fala assim, o relatório estava estragado por muitos erros. Talvez a gente fale assim, o relatório tinha muito erro e não estava bom. Mas em inglês você pode falar dessa maneira. The report was marred. O relatório estava marred. Ele estava estragado, arruinado by many errors. Por muitos erros. Então, a palavra mar, o verbo mar, é estragar ou arruinar. Agora, tem uma palavra que é sinônimo, que significa a mesma coisa e é mais comum, ou pelo menos é mais fácil de você perceber, que é a palavra ruin. Ruin é arruinar, né? No sentido de estragar. A tradução mais comum de ruin é arruinar, mas a gente pode traduzir como estragar também. Ruin. Inclusive é uma palavra difícil de pronunciar, né? Ruin. Porque você tem que falar ru, começa com esse ru, e depois tem que falar n no final. Então, ruin. Ruin. Eu acho isso pronunciar. Ruin, que é arruinar ou estragar. Frase de exemplo. The bad weather ruined our trip. O tempo ruim, ou o clima ruim, estragou ou arruinou a nossa viagem. The bad weather, o clima ruim ou o tempo ruim, ruined, tá no passado aqui, arruinou, ruined our é nosso, então ruined our trip, arruinou a nossa viagem. The fire ruined the entire building. O incêndio arruinou todo o prédio. The fire, aqui não é o fogo, é um incêndio. A palavra fire, que é fogo, fire, também é incêndio, tá? Então, como é que é fogo em inglês? Fire. Incêndio. Fire. The fire ruined. O fogo, até bugou o cérebro, né? The fire ruined. O incêndio arruinou the entire building. Building é prédio. Entire é tipo todo. Então, the entire building, o prédio todo. The fire ruined the entire building. O prédio. Dude! The fire building. Meu Deus. Não. The fire ruined the entire building. O incêndio arruinou ou destruiu todo o prédio. Mais um exemplo para fixar o ruined. Eu poderia falar assim: overcooking the steak ruined the meal. Cozinhar demais o bife arruinou a refeição. A palavra overcook, né? Cook é cozinhar. Overcook é cozinhar demais, ele passou do ponto. Então, overcooking the steak, cozinhar demais o bife, né? O steak, o bife, ruined the meal, arruinou a refeição. Bom, agora então você sabe que temos a palavra mar, que é estragar ou arruinar. Temos também o sinônimo que é ruin, que também é estragar ou arruinar. Mas tem uma outra palavra com sentido de estragar que é muito comum em inglês, que é a palavra spoil. Spoil também é estragar. Por exemplo, too much salt can spoil the soup. Muito sal pode estragar a sopa. Too much salt. Muito sal. Can spoil the soup. Pode, né? Can, pode. Spoil the soup. Soup é sopa. Spoil the soup, estragar a sopa. Too much salt can spoil the soup. Muito sal pode estragar a sopa. The loud noise spoiled the quiet moment. O barulho alto estragou o momento de silêncio.
The loud noise, noise é barulho, loud é alto. The loud noise, o barulho alto, spoiled, estragou, the quiet moment. Moment é um momento, quiet é quieto, silencioso. Então, the quiet moment é um momento de silêncio, um momento de quietude. E aí, spoiled the quiet moment estragou o momento de silêncio, o momento de quietude, se a gente quiser ser um pouco mais literário. Então veja que spoil, como a gente estava falando, é estragar. Mas spoil também pode ser usado com o sentido de mimar, tipo mimar a criança. Don't spoil the kids with too many gifts. Não mime as crianças, ou seja, não estrague as crianças com muitos presentes. Don't spoil the kids. Não estrague ou não mime, que a gente fala, né? Não mime as crianças with too many gifts, com muitos presentes. Uma spoiled kid é uma criança mimada. Spoiled kid, criança, né? Spoiled, mimado, estragado. Kid, criança. Spoiled kid, a criança estragada, a criança mimada. E, derivado da palavra spoil, que é estragar, a gente tem a palavra spoiler. Spoiler, sabe quando alguém te conta o final do filme e estraga o filme, né? Porque agora a pessoa contou o final do filme, você já sabe o final, estragou o filme pra você. A pessoa te deu um spoiler do filme. Então, a palavra spoiler, o spoiler do filme, vem da palavra spoil, do verbo spoil, que é estragar, porque o spoiler é aquela parada que alguém te conta e estraga o filme. Em inglês você pode falar assim, please, don't spoil the movie. Por favor, não estraga o filme, ou seja, não me dá spoiler, né? Mas aqui a gente tá, please, aqui é um verbo, please, don't spoil the movie. Por favor, não estraga o filme, ou seja, não me conta o final do filme. Então a gente tem o verbo spoil, que é estragar, mas tem também o spoiler, tanto em inglês, em português a gente importou do inglês, né? A palavra spoiler em inglês e em português, spoiler significa aquela coisa que alguém te conta e estraga o final do filme. Agora, o mais esquisito do spoiler é que a palavra spoiler, além de ser a coisa que alguém te conta, além de ser o final do filme que alguém te conta e spoil o filme pra você, estraga o filme, a palavra spoiler também significa aerofólio. Aerofólio, Mairo? O que é aerofólio? Aerofólio é aquela peça que tem atrás dos carros, principalmente carro de corrida, tipo um carro de Fórmula 1, tem uma parada assim atrás, tipo uma asa. Coloca aqui na tela uma foto de um carro de Fórmula 1 mostrando o aerofólio. E tem uns carros normal assim que a pessoa compra e bota o aerofólio pra parecer diferentona, né? Mas enfim, é aquela asa, aquele aerofólio que tem atrás dos carros. Se chama, em inglês, spoiler. E por que chama spoiler? Porque um carro, quando ele tá andando, ele tá tipo assim, cortando o ar, né? Ele tá andando rápido lá e o ar tá vindo contra ele. Aí tem um fluxo de ar. Aquele aerofólio, aquele spoiler que tem ali atrás do carro, ele desvia o ar. Ele faz o ar vir aqui, o ar sobe porque tem aquele negócio lá pra fazer o carro ficar preso no chão. Então, o spoiler do carro, o aerofólio do carro, ele estraga, ele spoil o fluxo de ar, porque o fluxo de ar devia ir reto assim, né? O carro tá vindo, o ar tá vindo, pá. Mas não, tem um negócio ali, faz o ar vir pra cá, então o aerofólio do carro, o spoiler do carro, estraga, spoil o fluxo de ar, e por conta disso é chamado de spoiler. E que nem o spoiler do filme, quando alguém te conta alguma coisa que estraga o final do filme. Então, spoil é estragar, que está relacionado com o spoiler do filme, porque é quando estraga o final do filme, que também é o spoiler que está no carro de Fórmula 1, que é o aerofólio, ou a asa, que estraga o fluxo de ar. Então é tudo estragar. Resumindo então, o vídeo de hoje aprendemos a palavra mar, que é estragar ou arruinar. Aprendemos também ruin, que também é arruinar, ou estragar, é praticamente sinônimo. Aprendemos spoiler, que é estragar. E aprendemos variações, né, derivações da palavra spoiler, que é o spoiler do filme, que em português a gente traduz como spoiler também, não tem tradução. Spoiler é spoiler, né, quando alguém te conta o final do filme. E também tem o spoiler, que é o aerofólio do carro, que estraga o fluxo de ar. Então, no final de contas, um monte de palavra para falar estragar, arruinar, para enriquecer aí o seu vocabulário. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça, como sempre, né, de dar um like no vídeo e também seguir aqui o nosso canal no YouTube, caso você esteja vendo esse vídeo no YouTube. Não esqueça de seguir o canal, que a gente sempre está publicando novos vídeos. E se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, no Facebook, em algum outro lugar, nos siga lá também. Ah, tá vendo no Instagram? Então segue a gente no Instagram. Tá vendo no Facebook? Segue no Facebook. Tá vendo no, sei lá onde, LinkedIn, TikTok. Hoje em dia tem 1 milhão de rede social. Independente de onde você tá vendo. Dá um like no vídeo
e segue a gente, porque a gente está sempre, né, todo dia aí de segunda a sexta, estou publicando novos vídeos sobre, com dicas e como aprender inglês e tudo mais. Então dá um like, segue o canal, Instagram, etc. E a gente se vê no próximo vídeo.